Será que existe uma brecha entre o mundo dos vivos e dos mortos que permita que os mortos nos assombrem? Um dia exaustivo de trabalho poderia causar alucinações tão reais a ponto de nos fazer confundir sonho com realidade? O relato a seguir foi enviado por um seguidor que prefere não se identificar e é baseado em um fato supostamente real. Não temos como confirmar a veracidade dessa história, e ela reflete exclusivamente a narrativa fornecida pela pessoa que nos enviou. Sou um jovem senhor, tenho 50 anos e sou contador. Moro em uma grande cidade do sul do Brasil e tenho uma história para contar. Um caso que aconteceu comigo que até hoje não sei se aconteceu ou se sonhei. Mas tudo pareceu tão real quando aconteceu, tanto que até hoje eu lembro e sinto pavor só de lembrar. Eu sou uma pessoa mentalmente sadia. Tenho alguma experiência de vida. Já tinha vivido muitos tipos de situações tidas como sobrenaturais até então, mas nada que eu não tivesse encontrado uma explicação lógica para o que presenciei. Nunca fui muito de acreditar em visões do outro mundo, fantasmas e assombrações. Sou daqueles que precisa ver para crer. Até esse dia em que eu precisei ver, apesar que nem sei o que vi, e se vi mesmo ou se foi tudo alucinação. Aqui minha mente cética tentando encontrar uma explicação lógica, o que ainda, confesso, não encontrei. Enfim, a história é no mínimo estranha e assustadora. Trabalhar em uma empresa de contabilidade no centro de uma grande cidade não é fácil, e naquela terça-feira eu estava morto de cansado. Passei o dia todo lidando com relatórios e auditorias e minha cabeça parecia um balaio de gatos. Quando deu 6 da tarde, saí do escritório moído, mal conseguia trocar os passos. Parecia que eu carregava um saco de 50 quilos nas costas. Eu só conseguia pensar na minha casa, numa chuveirada e cama. Confesso que a partir daí tudo o que aconteceu foi tão surreal que me pergunto se não sonhei tudo isso. Quando cheguei no ponto, logo um ônibus se aproximou. Eu estava tão cansado e tão acostumado a pegar o ônibus que levava para o meu bairro no mesmo horário, que nem me dei ao trabalho de olhar o itinerário. Embora aquele fosse o trajeto por onde passavam várias linhas que iam para diversos pontos da cidade, naquele horário só passava ali o ônibus que ia para o meu bairro. Então subi e encontrei um assento vazio próximo à janela. O ônibus ia parando de ponto em ponto. Isso às 7 da noite era normal, era horário de pico. Muita gente estava indo do trabalho para casa. No ponto seguinte, um senhor idoso entrou e sentou do meu lado. Eu estava meio dormindo, mas percebi que a pele dele parecia incrivelmente pálida. Tinha um aspecto cadavérico. O cansaço do dia maçante de serviço era tanto que, embora isso parecesse estranho, não dei muita bola. Eu queria ir logo para casa, tomar um banho, comer algo e desmaiar na minha cama. Assim que o ônibus começou a se mover, fechei os olhos tentando relaxar e esquecer o dia longo e estressante que havia deixado para trás. O balanço suave do ônibus ajudava a acalmar meus nervos. No entanto, eu não conseguia relaxar. Uma sensação estranha começou a invadir minha mente. Algo não estava certo, mas eu não conseguia identificar o que era. Eu estava inquieto. Então o rapaz do meu lado me perguntou se aquele era o ônibus que levava para o Jardim do Silêncio. Eu disse que não, pois achava que eu estava no ônibus que levava para o meu bairro. Então ele disse que precisava ir para o Jardim do Silêncio e se afastou de mim como alguém que vai descer do ônibus errado que embarcou. Ele saiu tão rápido de perto de mim que não consegui perceber se ele desceu. Parece que simplesmente sumiu. Nisso, uma senhora de aparência estranha, pálida como um defunto, com uma expressão no rosto como se estivesse preocupada e quisesse me avisar de alguma coisa, virou para mim e disse, com uma voz trêmula: "Moço, esse é o ônibus que vai para o Jardim do Silêncio. Se você não vai para lá, precisa descer." Não sei explicar o que senti naquele momento. Eu estava atordoado como se estivesse acabado de acordar de um sono pesado. Como daquelas vezes em que a gente acorda de um sono e não sabe nem onde está, que precisa olhar em volta para se situar. Numa fração de segundos me dei conta que era eu que tinha subido no ônibus errado. Eu não estava no ônibus que ia para o meu bairro. Olhei em volta e os outros passageiros tinham expressões vazias e olhares profundos. Quando eu entrei não tinha percebido de tão cansado que estava. Aquela visão me deixou apavorado. Aquilo me deu um frio na espinha que me deixou paralisado. "Você pegou o ônibus errado, desça agora", disse um passageiro sentado próximo ao motorista. "Pare o ônibus, motorista, ele vai descer no próximo ponto." Eu senti um clima tenso no ar. A sensação era de que eu não devia mesmo estar ali. O pavor foi tomando conta de mim. Então, mais que depressa, me levantei, apertei a campainha e desci no ponto seguinte. Assim que coloquei meus pés na calçada, o ônibus rapidamente foi se afastando e virou em uma rua bem estreita. Tão estreita que parecia impossível que aquele ônibus tão grande conseguisse entrar por ali. Mas o movimento foi tão rápido e o ônibus sumiu na escuridão daquela viela, tão rápido como surgiu quando chegou no ponto onde eu embarquei. Depois que desci, fiquei parado ali sem reação, ofegante, tentando entender o que foi aquilo. O que foi que tinha acabado de acontecer? O que era aquele ônibus? Quem eram aquelas pessoas?
A situação era surreal, como um pesadelo, e eu não sabia se estava sonhando e ainda não conseguia acordar. A noite estava fria, tinha um vento cortante, parece que penetrava até os ossos. Olhei em volta e à medida que a tensão daquele acontecimento bizarro foi diminuindo, percebi que estava em um bairro desconhecido. As ruas eram estreitas, mal iluminadas e as poucas pessoas que passavam pareciam não me notar. A sensação de estar em um lugar fora do comum me deixou ainda mais angustiado. Sem saber onde eu estava, comecei a caminhar tentando encontrar um ponto de referência. Alguma coisa que eu conhecesse naquele lugar que me desse noção em que região da cidade eu estava. Mas quanto mais eu andava, mais eu me sentia perdido. Era como se eu estivesse desembarcado em uma cidade em que eu nunca tinha estado antes. As luzes fracas nos postes que iluminavam a via projetavam sombras longas e meio distorcidas, o que aumentava a sensação de estranheza. O silêncio ensurdecedor daquelas ruas só era quebrado pelo som de meus próprios passos no asfalto. Enquanto eu andava, não conseguia parar de pensar naquelas figuras cadavéricas no ônibus. O olhar vazio e a pele pálida de cada passageiro ficaram gravados na minha mente. Eu nunca tinha visto nada parecido. A fala daquela senhorinha quando eu ainda estava no ônibus não parava de vir na minha lembrança. A memória auditiva era tamanha que parecia que eu estava ouvindo de novo a sua voz. Se você não vai para lá, precisa descer. Apavorado e sem saber onde eu estava, continuei caminhando. Depois de caminhar por uns 15 minutos, finalmente encontrei uma avenida movimentada e conhecida. O barulho dos motores dos carros que passavam rápidos de um lado para o outro e a algazarra das pessoas circulando pela calçada foi um alívio bem-vindo depois daqueles instantes de pavor naquele lugar estranho onde eu estava. Logo vi um ponto de ônibus. Era no local conhecido. Eu já tinha pegado o ônibus naquele ponto, então decidi esperar ali. Decidido a pegar o próximo ônibus que parasse e com certeza olhar no itinerário e garantir que eu estava embarcando no ônibus que eu sempre pegava para ir para casa. Eu já estava mais tranquilo depois daquele susto. Estava tentando entender o que tinha acontecido. Nisso vi um senhor que estava no ponto esperando o ônibus e que eu já tinha visto ali outras vezes. Por isso não me preocupei, pois apesar de nunca ter conversado com ele, era uma pessoa que eu sempre via na região. Notei então que parecia que ele queria me dizer alguma coisa, mas parecia preocupado em não me incomodar. Mas passados alguns minutos ele me abordou perguntando se eu estava bem. Ele parecia ter percebido que alguma coisa tinha acontecido. Talvez por eu estar ofegante e ainda demonstrando na fisionomia algum tipo de angústia. Dei um sorriso forçado e respondi dizendo que estava bem. Agradeci a ele por perguntar e disse que só estava um pouco nervoso por ter tido uma experiência esquisita, que até aquele momento não sabia se tinha sido real. Tem coisas nesse mundo que a gente não entende mesmo, que parece até sonho. Mas não fique nervoso, já passou, disse ele como se soubesse o que eu tinha vivido. Eu não entendi direito porquê, mas o que ele disse me acalmou. Ele mesmo mudou de assunto, percebeu que eu não queria falar sobre aquilo e então conversamos sobre outras coisas, até que o próximo ônibus chegou. Embarquei dessa vez me certificando que eu estava embarcando no ônibus que me levava para casa todo dia. Meu mais novo melhor amigo desconhecido também embarcou e sentou do meu lado. Fomos conversando durante o trajeto e o papo foi bom. Isso me ajudou a esquecer do medo e da confusão daquela experiência estranha. Meu novo melhor amigo se chama Eduardo, também trabalha no centro da cidade e tem uma rotina parecida com a minha. Ele me contou algumas histórias de sua vida, o que me ajudou a esquecer daqueles pensamentos perturbadores. Finalmente estava chegando. O ônibus parou e me deixou no lugar de costume. Eu desci e agradeci ao Eduardo pela companhia. Caminhei devagar até minha casa com uma sensação de alívio por estar chegando e me sentindo um pouco mais calmo. Cheguei e me joguei na cama exausto, mas ainda pensativo. Minha cabeça estava cheia de perguntas sobre o que realmente tinha acontecido naquela noite. Eu tinha vivido mesmo aquilo? Foi um delírio ou um sonho que aconteceu em uma cochilada devido ao cansaço? Mesmo depois de alguns dias eu não conseguia tirar a experiência da minha cabeça. Hesitei bastante com medo de ser chamado de maluco, mas acabei contando para alguns colegas, sempre me justificando que eu não sabia se estava delirando de cansaço naquele dia e acabei sonhando com tudo aquilo. Para minha surpresa, ninguém achou que eu estivesse ficando doente da cabeça. Pelo contrário, todos ficaram tão intrigados com a história quanto eu e me confidenciaram ter ouvido relatos de um ônibus que levava almas perdidas para o tal Jardim do Silêncio e que esses relatos eram mais comuns do que eu imaginava. E o mais bizarro dessa história é que naquela região onde desci, que eu não conhecia pois nunca tinha estado ali antes, existe um cemitério que se chama Jardim do Silêncio, um lugar antigo pelo que eu soube, onde existem sepulturas muito antigas e praticamente já não há mais espaço para construir mais novas sepulturas. Eu nunca fui lá. O que eu sei sobre o lugar foi o que me contaram, e confesso que não tenho nenhum interesse em conhecer. Embora eu ainda seja cético a respeito de manifestações sobrenaturais, essa experiência que eu não sei se foi real me causa um certo pavor.
então prefiro deixar para trás essa história e, por via das dúvidas, não procurar saber mais do que eu já sei. Enfim, até hoje eu não consigo compreender o que houve. Se foi sonho, fruto da minha imaginação cansada de um dia exaustivo de trabalho, ou se foi uma experiência real. Só sei dizer que alguma coisa aconteceu e que, por mais que tenha sido alucinação, pareceu bem real. Desde aquele dia eu nunca mais subo num ônibus sem conferir muitas vezes o itinerário. Mesmo que tudo tenha sido um delírio, foi bem assustador, e a lembrança daquela noite perturba minha mente até hoje. É uma lembrança constante de que há mais mistérios entre a vida e a morte do que podemos compreender. E você? Já ouviu falar de lendas urbanas sobre experiências sobrenaturais como o relato contado por nosso amigo? O que você faria se estivesse no lugar dele? Desceria do ônibus ou ficaria para ver o que aconteceria? Deixe sua impressão sobre este caso nos comentários, e se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos sobrenaturais, não esqueça de curtir, compartilhar, e se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E se você tem algum relato sobrenatural que gostaria de ver contado aqui no canal, envie para o e-mail na descrição. Eu sou o Javas Lancaster, te agradeço muito por prestigiar meu canal e espero te ver no próximo vídeo. Um abraço! Tchau!